Boa noite a todos, sejam bem-vindos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Daremos início à nossa reunião de estudo e tratamento espiritual. O nosso irmão Rogério fará a leitura de uma página e em seguida faremos a prece inicial. Boa noite a todos. Nossa mensagem de hoje é do livro Religião dos Espíritos, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Polaridade dos mundos habitados. Enquanto o homem se encaminha para a Lua, estudando-a de perto, comove-nos pensar que a doutrina espírita se referia à pluralidade dos mundos habitados precisamente há mais de um século. Acresce notar ainda que os veneráveis orientadores da nova revelação, guiando o pensamento de Allan Kardec, fizeram-lhe escrever a sábia declaração: Deus povoou de seres vivos todos os mundos, concorrendo esses seres ao objetivo final da providência. Viajando a luz com a velocidade de 300.000 km por segundo, gasta milhares de anos para atravessar de um ponto a outro o continente galáctico em que residimos. Mas os espelhos telescópicos do homem já conseguem assinalar a existência de milhões e milhões de outras galáxias, mais ou menos semelhante à nossa, a se espraiarem na vastidão do universo. Até agora, neste breve lembrete, nos reportamos simplesmente ao campo físico observável pelos homens encarnados, atreitos, como é natural, ao raio reduzido da percepção que lhe é própria. Sem nos referirmos às esferas espirituais mais complexas que rodeiam cada planeta quanto cada sistema. Temos, assim, no espaço incomensurável, mundos berços e mundos experiências, mundos universidades e mundos templos, mundos oficinas, mundos reformatórios, mundos hospitais e mundos prisões. Saudamos, pois, o advento da nova era, em que o homem físico, valendo-se principalmente do rádio e do radar, do foguete e do cérebro eletrônico, pode incursionar além da Lua, auscultando em regime de limitação compreensível as faixas de matéria em que psiquicamente se entrosam, e desejando-lhe paz, a fim de que prossiga em suas arrojadas e preciosas prescrições, podemos assegurar que em todos os planos a consciência acordada à luz da razão e da responsabilidade surpreenderá sempre, por base de todo o aperfeiçoamento moral, o preceito do Cristo que coloca o amor a Deus e ao próximo como sendo o coração da vida, pulsando invariável no peito da justiça divina que manda em toda a parte conferir a cada um segundo as próprias obras. Agradecemos ao nosso irmão Rogério pela leitura da página. Vamos agora elevar os nossos pensamentos e unir os nossos corações e dizer assim: Deus, Pai de amor, bondade, justiça e misericórdia, Jesus, divino amado Mestre, estamos aqui reunidos, Senhor, em seu nome, para mais uma reunião de estudo e tratamento espiritual da noite de hoje. Rogamos, Senhor, o teu amparo para cada um de nós, encarnados e desencarnados, para todos que nesse momento rogam auxílio, ajuda para suas dores e seus problemas e seus sofrimentos, Senhor. Para todos os nossos irmãos enfermos do corpo e da alma, aos que retornaram à pátria espiritual, e eles possam ser amparados e auxiliados ao seu retorno, Senhor Jesus. E também pedimos pelos seus familiares que eles possam ser confortados por Ti. Rogamos as Tuas bênçãos
para os nossos irmãos da casa de Isaac Lima, a todos os amigos, simpatizantes. Te pedimos, Mestre amado, que Tu possas abençoar todos que aqui estão e assim, em Seu nome, em nome de Deus, que possamos dar por iniciado a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. O tema de estudo de hoje será Diferentes Estados da Alma na Erraticidade. A referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 1 e 2. Quem fará será a nossa irmã Mônica de França. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Hoje nós vamos refletir juntos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e falaremos sobre o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. E os itens são o primeiro e o segundo, falando sobre os diferentes estados da alma na erraticidade. E a gente vai ler um trecho para que a gente possa compreender melhor. E Jesus, falou assim, e João, no capítulo 14, versículos 1 a 13, anotou: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar um lugar. Depois que me tenha ido, que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de onde eu estiver, também vós aí estejais. E o segundo, ele fala, sobre esses diferentes estados de alma na erraticidade. Também vamos ler. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade, conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais. Variarão ao infinito o meio em que ele se encontre. O aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem os espaços e os mundos, enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas. Os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituem objeto de suas afeições, pena sobre o guante dos sofrimentos morais. O justo em convívio com aqueles a quem ama flui das delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Então, para a gente contextualizar, meus irmãos, nós vamos voltar, Quando é que Jesus tinha colocado essas palavras? E foi
no momento em que ele se despedia dos apóstolos, na última ceia em que eles estavam, antes de Jesus ser preso, né? E passar por todo aquele sacrifício, né? Ao ser condenado. É um discurso, né, meus irmãos, de consolo, de preparo mesmo para aqueles que os seguiam e principalmente para os discípulos, né, seus irmãos naquela caminhada, para os momentos difíceis que viriam a seguir. E era, por assim dizer, né, a promessa do futuro espiritual desses irmãos. Então, Jesus se colocava, né, despedindo naquele momento. E para a gente compreender um pouquinho, né, a gente vai falar de algumas palavras que aparecem. Erraticidade, né, é uma palavra que a gente foi procurar e se coloca assim: é um intervalo entre as reencarnações. Quando estamos no plano espiritual, estamos na erraticidade. O termo errante vem do latim errans, errantes, que significa que anda sem destino, que se engana. Então Kardec, né, denominou errantes aos espíritos que estão no plano espiritual, espíritos ainda em desenvolvimento, a caminho, né, e sujeitos aos erros e às reencarnações. Mas lá como aqui, nós também podemos aprender, podemos estudar, podemos trabalhar, mas na carne, né, no plano físico, é que nós conseguimos mais rapidamente evoluirmos. Porque aqui nós temos, né, como já sabemos, e Kardec também coloca a classificação dos mundos também, além de nós, como espíritos, somos colocados também em mundos que evoluem também. Ainda estamos no mundo atual, a Terra, um mundo de provas e expiações, mas já passando por um processo de transformação vibratória que chegará, né, para um mundo de regeneração. Então, os mundos também evoluem e nós também devemos, né, de alguma forma, essas moradas, né, continuarmos evoluindo praticamente juntos, porque aí a gente acompanha, né, a carga vibracional. Quanto mais elevada, mais nós estaremos nos mundos melhores. Então, eu fui buscar alguns trechos, né, de alguns livros, e no livro Colônias Espirituais, de Lúcia Loureiro, ela fala uma parte assim, né, um trechinho. São locais onde os grupos de espíritos errantes ou desencarnados, né, se estabelecem transitoriamente enquanto aguardam novas encarnações. Uma outra definição também que nós temos de erraticidade. E para a gente falar, né, sobre essas diferentes moradas, como é colocado nesse trecho, a primeira coisa que eles falam é que a casa do Pai é o universo. Quando Jesus fala que há muitas moradas na casa de meu Pai, a gente pode entender, como foi colocado aqui no Evangelho, de duas maneiras. Há, né, os diferentes mundos, os mundos físicos, né, e são
classificados também, mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundo de felizes e outros, né? E os diferentes estados da nossa alma, dos nossos espíritos, né? Quando estamos encarnados. As diferentes moradas são, como eu estou explicando, nesses mundos, esses planos que circulam no espaço infinito, no universo, e que são habitados por outros irmãos, espíritos, né, de acordo com o grau, né, de evolução. Então, conforme mais evoluído, o mundo também mais evoluído e melhor. Vai, de alguma forma, sem a presença, né, dos erros e, como a gente diz aqui, do mal. E Kardec nos esclarece que todos nós, né, transitamos ao longo das nossas existências por todos esses níveis de mundos. Já passamos pelos mundos primitivos, agora estamos no mundo de provas e expiações. E espero, né, meus irmãos, que estejamos também a caminho desse mundo de regeneração em que a Terra, né, está se transformando. Em cada um deles a gente vai exercitando o nosso aprendizado, né, que compete a cada um de nós realizar praticamente o nosso plano reencarnatório, quando a gente, né, vem até a carne, a gente tem todo um porquê, o para quê e como a gente deve, né, se portar também, de alguma forma. E aqui também, no outro livro chamado Cidades no Além, de Francisco Cândido Xavier e Igorina Cunha, pelos espíritos André Luiz e Lúcio, eles falam assim: convém esclarecer que nosso lar é uma colônia-cidade, habitada por homens e mulheres, jovens e adultos, que já se desvencilharam do corpo físico. Nosso lar, como nós sabemos, é uma colônia espiritual próxima aqui ao nosso estado do Rio de Janeiro, a crosta terrestre ainda, né? Em que são recebidos e trabalham, né, muitos de nossos irmãos. Quem sabe nós já estejamos, né, estivemos lá, ou possamos estar, façamos por onde. E há outras colônias, né, outras colônias, cidades espirituais. Porém, existem as centenas, né, delas em torno da Terra. Aqui no Brasil, pelo que eu sei, tem várias também, né, ao norte, ao sul, no centro-oeste, e várias denominações, muito interessantes. E obedecem, né, às leis que regem os movimentos de rotação e translação, porque elas ainda estão próximas à nossa camada, né, e crosta terrestre. Em um livro E a Vida Continua, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, há um trecho também que está falado, né, e descreve uma dessas cidades, uma dessas moradas, e fala assim: a cidade é linda, uma espécie de vale de edifícios, como que talhados em jade, cristal e lápis lazuli. Arquitetura original, praças encantadoras, recamadas de jardim. Creio vocês que caminhei fascinada de rua em rua. Deve ser belíssimo, né, meus irmãos? Os edifícios no mundo dos homens nascem do pensamento que os esculpe e da matéria que obedece aos projetos elaborados. Para quem é arquiteto, engenheiro, projetista,
pedreiro, né? Mestres serventes de obra. A gente tem esses projetos e conseguimos realizar todos esses projetos aqui. Mas essa irmã, ela fala assim: aqui verificamos o mesmo processo, diferindo apenas as condições da matéria, que se evidencia mais intensamente maleável à influência da ideia dominante. Então nós não temos lá, né, os materiais densos como os daqui, né, mas um material que também se faz e se molda, né, aos nossos desejos, aos nossos pensamentos. Então também é ainda uma espécie de mundo que ainda tem uma matéria sutil. E a gente continuando, a gente sabe que existem, né, os mundos inferiores, os de provas e expiações, que é o nosso estágio atual aqui da Terra, o de regeneração, como eu falei, a gente está nessas transformações, e os mundos felizes, onde habitam os espíritos superiores. Então, meus irmãos, nós não estamos sós, né? Assim como eu estou falando, né? Já falei, não, vou falar novamente. Assim como os espíritos, os mundos também evoluem para, ao menos, permanecermos no planeta em que nos encontramos, no planeta Terra, prova de expiações, passando por uma transição planetária, que é para, né, regeneração. Diz assim: é preciso acompanhar a evolução deles, quer dizer, nós nos espiritualizarmos mais, nós evoluirmos, né, e aí sintonizarmos essas vibrações que serão emanadas desse planeta, né, de regeneração. Os espíritos que se recusarem a acompanhar essa evolução, né, se manterem ainda com baixa frequência, matéria mais densa, né, e ainda equivocados, e serão encaminhados para mundos inferiores enquanto ocorre a transição evolutiva. Isso já ocorreu. Quem puder e quiser obter mais detalhes sobre esse assunto, a gente pode ver no livro de Capela, esqueci. Exilados de Capela, isso. E que fala sobre esse degredo, né, dos nossos irmãos que estavam no mundo, mas que não acompanharam. Então eles são trazidos para uma encarnação neste planeta, né, que seria um planeta ainda inferior. E a gente vê quanto nesses lados de Capela eles falam sobre o Egito, a Grécia, a China e outras tantas sociedades na época da antiguidade, né, com tantos recursos, às vezes assim, intelectual, mas moralmente ainda falhos. Então, por isso que vemos Jesus dizendo na parábola das festas, né, de núpcias, que aqueles que não estavam com o traje nupcial seriam lançados para as trevas exteriores, onde haveria choro e ranger de dentes. Então, aquele que não tiver, né, sintonizado, eles não conseguirão, né, acompanhar a evolução dos planetas. Ainda no Colônias Espirituais, da Lúcia Loureiro, há um trecho que fala assim: os espíritos superiores usam a força do pensamento também para se deslocarem de um lugar para o outro. Temos veículos com as mais variadas características. Eles são utilizados para as mais diferentes finalidades, em passeios, no auxílio aos necessitados, para competições esportivas, nas excursões de estudos em outros mundos e etc. Então, nós
lá também, aí no nosso lar, do André Luiz, ele comenta, né, o aeróbus. E deve ser interessantíssimo, né? Todos esses transportes que ainda, digo, né, são feitos de matéria sutil, mas muito mais vibracional, né? mais menos densa, né, do que a nossa. E se a gente falou, né, que há esses diferentes mundos, mas há também os diferentes estados da alma. E aí o Espiritismo nos ensina que a morte do corpo físico só por si não transforma ninguém. A gente tem a ideia, né, que as pessoas falam assim, morreu, coitado, vai descansar, vai para o céu, era tão bom, e a pessoa não era nada daquilo, né? Então, há pessoas, nós como ainda agentes tão defeituosos, né? Tão desqualificados mesmo, com ainda defeitos, né? Nós ainda não conseguimos nos transformar só porque passamos de um plano para o outro. Então as mudanças do sentir, do pensar, do agir, né, acontecem pelo nosso esforço próprio. Após muitas, né, reflexões, como a gente está fazendo aqui sobre nós mesmos, né, a gente vai estudando, vai vendo sobre as ações, sobre as reações, o nosso viver no nosso dia a dia, no cotidiano, aqui e também lá, no plano espiritual, no além. E aí é colocado assim, né? Desperte-se no plano espiritual como realmente se é, com as mesmas ideias, com as mesmas maneiras de ser, com as coisas positivas e também as negativas, com os vícios, com as imperfeições, com as más tendências, mas também com coisas positivas, com as virtudes também que a gente vai adquirindo, né? Cada um está no plano espiritual ligadas aos sentimentos, emoções, ideais, ações que vivenciamos quando encarnados. Então, o céu e o inferno, né, entre aspas, pode ser aqui, enquanto também estamos encarnados e não fazemos por onde. E assim, né, a gente pode ser feliz ou não, dependendo desse nosso estado atual de alma. Às vezes, por bobagem, a gente se desestrutura, né? Então, é falado sempre, né? Tudo vai depender de como a gente vive, como a gente leva a nossa vida nesse plano terrestre. Há pessoas que conseguem, né, desapegar das coisas mais fáceis, né? Não são tão materialistas e tem uma paz, uma fé maior. E aí, colocado aqui, vamos, né, retornando. Se a gente é apegado também aos familiares, aos nossos bens, se tivermos vícios, se ainda, né, carregarmos ódio, raiva, mágoa, esses remorsos por conta de algum fato, ou quando, né, como uma pessoa, né, como a gente vai conseguir, né, essa tranquilidade? Como a gente vai seguir nosso caminho para o plano espiritual? Então são reflexões que nós devemos fazer, né? O que nós estamos fazendo atualmente nessa encarnação? Será que a gente já tem uma estrutura de saber levar, né, os problemas e solucioná-los com calma, com assertividade? Ou deixamos-nos levar, né? Deixa a vida me levar. E a gente tem que pensar sempre. E ainda no nosso lar, de Chico Xavier e André Luiz, ele fala assim: tal como se dá na terra, a propriedade aqui é relativa.
Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O bônus horas, no fundo, é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons obtidos por nós mesmos, à custa de esforço e dedicação. Aí, pessoal, o espírito ainda brinca, né? Se trabalha aqui, né? Quantos bônus horas eu estou recebendo? A gente teve um mutirão no mês passado e a gente falou, vamos ganhar bônus horas. E as colônias, né? Essas colônias que ainda estão próximas da Terra, elas são colônias espirituais que são lugares, né, de amor, de aprendizado, de crescimento e renovação. Aí eles dizem, né, que são refúgios de paz e crescimento espiritual para todos aqueles que buscam a luz e a elevação em sua jornada de evolução espiritual. Então, repito, para aqueles que buscam a luz e a elevação em sua jornada de evolução espiritual. Então, né, meus irmãos, a gente vem fazendo alguns questionamentos, né? Quais mundos a gente quer para nós? E se nós estamos sendo, né? Como nós estamos sendo os construtores de nossas vidas? Deus nos dá o livre-arbítrio, mas também esse livre-arbítrio vem com a responsabilidade de como nos comportamos, né, nesse nosso caminhar. E somos sempre responsáveis por moldarmos, né, essa paisagem espiritual quando tivermos que desencarnar, retornar ao plano espiritual. Então, será que, né, é outra reflexão, né? Como a gente está lidando com as nossas, como eu falei, nossas provações do dia a dia? Reclamando, não resolvendo nada, né? Deixando para lá, ou sendo resignado, conseguindo ao menos lidar com as nossas dores. São reflexões, meus irmãos. Nós já sabemos, né? Nós estamos aqui a passeio. Outras também falando sobre esse estado de alma. Estamos deixando, né? Ou estamos sendo orgulhosos, deixando o nosso desenvolvimento intelectual e moral para trás? Estou refletindo aqui com vocês. Se quisermos acompanhar o desenvolvimento do planeta e buscarmos mundos melhores, precisamos investir no desenvolvimento de nós mesmos como espíritos. A nossa autoevangelização. Nossos estudos, como a gente está fazendo aqui e agora. Então, outras reflexões, né? Estamos conseguindo aprender a termos o desapego? A nossa pandemia aí que passamos, né? Quanto foi dito para cada um de nós, né? Desapegarmos das coisas, de pessoas. Quantas pessoas se foram, né? Amigos, familiares, desencarnaram. E a gente teve que, de alguma forma, lidar. E estamos sabendo lidar com essa saudade. Como estamos lidando? Estamos praticando o bem sem interesse? São perguntas. Estamos perdoando nossos desafetos, nos reconciliando com nossos adversários enquanto estamos com eles em nossos caminhos? Isso tudo Jesus, né, nos trouxe. Ou sentiremos arrependimento de não ter dito algo ou nos encontrado enquanto estávamos vivos? A gente fica assim, amanhã eu vou, depois eu vejo. A gente só encontra, né? Tem uma família assim, a gente tenta fazer as festas, aí minhas primas diziam assim, gente, vamos fazer festa, para nós encontrar vivo, né? Ou então a gente só se encontra no funeral, que é isso, né? No sepultamento de um parente. Então era muito engraçado e a gente viu, né, que a gente tem que, de alguma forma, estar convivendo com as pessoas, né? Ter esse prazer, essa felicidade.
E aí, né? O que nós estamos aprendendo com o Espiritismo, com essa doutrina, né, tão consoladora? A gente teremos noção do que acontece depois de que nós desencarnamos? Será que a gente tem essa noção, né? De que o que estamos, né, como eu falei, né, fazendo a nossa reforma íntima, praticando caridade, trabalhando nossos sentimentos, né? A inteligência emocional, se a gente pode, né, ficar numa condição mais harmoniosa no plano espiritual. Isso tudo a gente tem que trabalhar enquanto a gente está a caminho, gente. Nós estamos aqui para isso. Então, uma pergunta que eu faço agora para vocês, né? E como estamos nesse momento que estamos sendo preparados, né, para o passe agora? Ou na casa espírita, ou em casa, passe virtual. Qual é o nosso estado de alma? Então, meus irmãos, pensemos, né, nos nossos sentimentos positivos, elevando o nosso padrão vibratório e auxiliando, né, os irmãos que estão no plano espiritual nesse momento de auxílio do passe. Nós estamos procurando, né, uma ajuda, uma contribuição, uma doação de outros irmãos, sejam eles encarnados através do passe ou desencarnados. Então, façamos por onde, né? Entremos em vibrações elevadas, em prece. Lembrando, né, que no livro Nosso Lar, né, no André Luiz, que tem um momento em que ele só conseguiu a ajuda no momento em que ele fez uma prece, que ele elevou, né, o seu padrão vibratório. Enquanto ele estava lá, né, desnorteado, no umbral, naquele redemoinho de sentimentos, ele não conseguiu. Só quando ele lembrou de fazer uma prece, ele pôde ser auxiliado. Então, gente, nesse momento agora, né, em que iremos tomar o passe, pensemos em Jesus. E na orientação do Centro Espírita da FEB fala assim sobre o passe espírita. A luz da doutrina espírita é uma transmissão de energias fluídicas de uma pessoa conhecida como médio passista para outra pessoa que as recebe em clima de prece com assistência dos espíritos superiores. Então, meus irmãos, vamos terminando, né, e entrando nessas vibrações, nessas orações, para que tenhamos essas ajudas, né, e o nosso estado de alma sempre tentemos, né, elevá-los o melhor possível, com bons pensamentos, com boas atitudes, né, ser um homem de bem, um verdadeiro cristão. Muita paz a todos. Agradecemos, Senhor, a nossa irmã Mônica França pelos esclarecimentos e reflexões que ela nos trouxe nessa noite. Que possamos sair daqui com mais conhecimentos e colocar em prática todos os dias de nossas vidas. Agradecemos por esses momentos, por essa oportunidade de aprendizado. Que possamos, Senhor, sempre ter coragem e fé para te seguir. Aos irmãos que vão receber o passe espiritual à distância, que escutem a música até o final. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz.